Pronto. Sim, pessoal. Algumas pessoas já me procuraram durante essa semana falando sobre o negócio lá do jogo da forca. Isso envolve um pouco array, métodos e tal. Vocês estão com algum exercício aí para fazer sobre isso? Vocês querem que a gente teste um mini jogo da forca, alguma coisa assim? O que vocês preferem fazer para hoje? Pode ser, velho, sobre o jogo da forca. Inclusive, ontem a gente estava discutindo sobre esse jogo, a gente estava tentando codar o jogo da forca, só que a gente estava tendo dificuldade. Se você puder esclarecer aí, É, um grupo tá- aqui. o jogo de vocês está assim travado mais ou menos aonde? Qual é a coisa que está mais complicando? É, a gente já fez a maior parte. Só que, por exemplo, quando a gente coloca a letra, vai completando certinho e tal. Só que quando acaba a palavra, continua pedindo letra, entendeu? Certo. Pronto. Eu posso fazer um aqui do início, ou se alguém tiver um que queira usar como exemplo, também a gente pode fazer. Pronto, velho, ótimo. Você tem um aí? Que aí dele a gente começa? Você pode me mandar pelo WhatsApp, por exemplo. Mandar o que? O enunciado? Não, o enunciado até sei. Se você quisesse que eu mexesse no código nesse ponto que vocês estão travados, eu podia pegar já o de vocês e Ah, é que fazer um o deles. código não tá comigo. Ah, O beleza. código não tá comigo, não. Chama Dudu pra ele entrar aqui, Malva. Porque o código tá com ele. Pronto. Geralmente o jogo da forca, ele deve rodar ou por ou a pessoa acerta todas as letras, ou a pessoa vai acertando e errando até um certo número de vezes, que digamos são, até completar o bonequinho morto, que seria cabeça, braço, dois olhos e duas pernas. São 6 tentativas. Então a gente pode criar um int, que ele vai indicar se a pessoa errou o suficiente ou não. Então, dentro da jogada, para ele poder ou sair ou não, você tem que botar que ele vai rodar o jogo da forca enquanto tentativas for menor que 5, 6, perdão. Ou a gente pode criar um booleano para dizer se chegou ao final ou não. Ah, porque final é a palavra já reservada. Então assim, o jogo ele vai rodar aqui dentro. E digamos que a pessoa escolheu uma letra, você vai ter que verificar ou se a pessoa errou vezes o suficiente, ou se ela finalizou o jogo, se acertou todas as palavras. Um exemplo em questão, ao invés de não finalizou, você também poderia criar
um int acertos, que vai ser igual ao tamanho da palavra escolhida. Pronto. E aí, digamos, aqui dentro você faz toda a tentativa e faz assim: se a pessoa acertou, ele adiciona acerto; se a pessoa errou, ele adiciona tentativas. Quem chegar primeiro finaliza o jogo. É uma forma disso ocorrer. Porque Entendi. assim, cada um pode fazer esse jogo funcionar de uma forma. Mas é importante que assim, a pessoa tenha um número de tentativas específico, porque senão a pessoa também pode errar infinitamente. E também tem um número de acertos que vai ser de acordo com a palavra. Aqui a palavra já está certa. Eu poderia falar que ela tem, que acertos tem que ser 5, porque eu coloquei como teste. Mas e se a pessoa escolher outra palavra? E se você tiver uma lista de palavras que vai ser pega randomicamente? Você bota ele do tamanho da palavra escolhida. Então aqui dentro, como é que a gente faz isso como teste? Vamos criar aqui fora um. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando nosso while ali, pra gente ver se tá tudo certinho. Pronto. Curioso. Porque ele é um reachable. Ah tá, porque ele retorna. Pronto. A gente bota aqui.
sai daqui, a gente bota. Tá gravando. Não tem fim. Vamos ver uma coisa. Ele tá acabando no tentativas, mas não tá acabando no acertos. Gente, deve ser uma questão disso. Chegamos no 18. Pera. Eu que confundi o IO, gente. Bom, o objetivo aqui foi só ver uma forma, usando o while, de como você poderia calcular os erros e os acertos da pessoa, utilizando o teste booleano. Caractere inválido. Veja só, Ricardo, eu não sei exatamente como está a estrutura da classe que você criou, mas em algum ponto dela você tem que fazer um if else para saber se o caractere que a pessoa enviou está errado. Então, dentro desse if else você pode colocar um system out e mandar que o caractere é inválido.
A não ser que você esteja dizendo que a pessoa colocar mais, menos, barra, número, esse tipo de coisa. É isso? Bom, é o seguinte, a gente fez aqui o teste de número de tentativas e número de acertos. Então, uma vez que isso está certo, a gente já não precisa mais desse testou. Eu vou deixar ele aqui, caso a gente precise testar alguma outra coisa. Mas vamos lá, a pessoa tem a palavra teste. Ah, tá aí, ó. A gente precisa para mais uma coisa. Vamos rodar aqui. Tá funcionando certinho. Então, podemos comentar essa método aqui, porque aí depois, se o pessoal precisar, tá aí para ver. Bom, a gente já tem o número de coisas que a pessoa vai fazer. A gente precisa agora saber se a letra que a pessoa escolheu tá certa. Então a pessoa precisa poder escrever uma letra. Algumas pessoas preferem utilizar char, vou preferir utilizar o string, mas dá para fazer das duas formas. A gente inicia aqui um string para letra. Dentro do while a gente bota um salt. E a gente bota aqui, letra vai ser igual a next line ponto to uppercase. Porque geralmente se registra tudo em maiúscula. Você pode registrar em minúscula, mas você tem que lembrar que quando a pessoa escolher uma letra no teclado, a pessoa pode estar usando maiúsculo ou minúsculo, e para o Java isso faz diferença. Então, se a gente registrou as palavras em maiúscula, quando você pegar uma letra da pessoa, lembra de colocar ela em maiúscula também. Então agora a gente precisa mandar a string da palavra, mandar a letra e saber se está certo. Então vamos criar uma string palavra meu Deus, string letra. Bom, a gente agora vai fazer um for do tamanho de palavra e percorrer ele todo. Dentro desse for, a gente vai falar if alguém fala alguma coisa? Ô, Dimitri, Diga aí. por que você tá passando string letra também como argumento? Por que você não passa só string palavra? É porque a pessoa vai fazer a escolha aqui fora. Aqui no while a pessoa escolheu a letra, então a letra está aqui. Para você ver se a pessoa acertou ou não, você precisa enviar ela.
Você poderia pegar isso aqui e colocar aqui dentro. E aí beleza, aí você não precisaria dessa. Ah, sim, entendi. Mas como a gente já declarou o scanner aqui em cima, aí eu estou deixando lá em cima. Mas é uma escolha de projeto. Turu é foda. E aqui só como default, a gente retorna falso caso nada aconteça. Então veja só. Quer dizer, esse else nem precisa, pelo amor de Deus. Senão ele vai retornar logo na primeira. Ele vai rodar a palavra inteira e vai ver se o char neste número, que é i, vai ser o letra char igual a zero. Por que igual a zero? Porque letra só tem uma unidade. Se letra só é a primeira letra, por exemplo, se a pessoa escreveu paralelepípedo, ele só vai considerar o P. Então assim, você fala, escolha uma letra. Aí a pessoa escreve fora Bolsonaro, ele só vai pegar o F. A pessoa escreve coração, só vai pegar o C, que vai ser o char no zero. Com isso, a gente está poupando, digamos, da estupidez do usuário. Então você roda a string toda, vê se achou a letra. Caso ache, ele já retorna verdadeiro de vez. Se ele rodar a palavra inteira e não for, ele retorna falso. Beleza? Então aqui a bolinha no teste vai virar acertou ou não, mandando a palavra e a letra que a pessoa escolheu. Se for certo, vai ser true. Caso contrário, vai ser false. Vamos testar de novo. Escolha uma letra. Lembrando que a palavra que a gente está usando agora é teste. T. Se eu botar aqui, vai botar um também. Para isso ficar mais claro para a gente, ao invés dos números agora, a gente quer que ele fale acertou. E se você errar, ele vai falar errou. Então, lembrando que é teste, se eu botar o T, ele vai dizer que eu acertei. Se eu botar Y, ele vai dizer que eu errei. S, T, E. Acabou o jogo. Então assim, com isso aqui, você já tem um jogo da forca. Daqui pra frente é perfumaria, botar o Top, bonequinho com top. quadrado. Por exemplo, você pode criar uma outra classe, isso se você quiser fazer, e botar métodos onde você vai ter o desenhozinho lá do postezinho. Aí se a pessoa errar, ele chama o outro método que vai ter a cabeça. Se a pessoa errar, vai chamar outro que tem o corpo e assim sucessivamente. Isso aí, quem quiser fazer, fica mais bonitinho. São algumas linhas, é feinho, mas Fernando vai ficar felicíssimo. Não, mas aí você colocaria pra aparecer o boneco usando o gestor de decisão, né? E isso, por exemplo, aqui a gente tem, não tem aqui acertou ou errou. Ao invés disso aqui, você chamaria o método, digamos assim, errou 1, método errou 2, método errou 3, assim sucessivamente. Se não está aqui acerto mais, você bota o acertou com um número. Ah, É entendi, uma entendi. sugestão.
Aí daqui pra frente, para fazer para fazer como provavelmente ele está pedindo, você vai precisar de algum lugar onde a pessoa escolha uma palavra ou um banco de palavras que ele vai escolher randomicamente. Mas aqui está funcionando. Como é que faria pra randomizar um conjunto de palavras? Eu que tipo, eu esqueci como é que escreve isso na prática. Vamos lá. A gente pode criar um método para isso, para não encher lá os. Cara, me fugiu o nome. A main de código. Então a gente bota aqui public static, vai voltar um string, qual palavra. Status. Pronto. Aqui dentro a gente vai criar uma string chamada palavra escolhida, que vai começar no vazio, sem nada. E a gente vai criar um vetor de strings chamado banco de palavras, que deveriam estar juntas. Deixa eu abrir aqui com Fernando. Teste. Cachorro. E jogos. Pronto, a gente tem aqui. Não, a gente não está trabalhando com dicas ainda. A gente só está escolhendo uma palavra. Você poderia, se você quisesse fazer dicas, fazer assim, ó, string. Eita porra. Dicas. E ela teria que ter o mesmo tamanho da de cima. Esse seria. Pronto. E aí, digamos assim, quando você chamasse a string, você também teria outro para chamar as dicas. Isso se você quiser dar uma dica, mas não está pedido no escopo. Aí agora a gente vai precisar de um int chamado random, que vai ser igual a um random. Eu acho que a gente está aqui com 4. 0, 1, 2, 3. Ou não é assim? Pera aí. Só um segundo. Porque é o seguinte, a gente vai ter que fazer um random que vai escolher um número randômico de 0 a 4. Entendeu? Só que tem muito tempo que eu não mexo com esse cara. Isso aqui deve dizer.
isso aqui. Vamos tentar aqui. Eita. Máximo. Ele retorna double. E é assim que a gente vai vendo, gente. Pera aí. Ponto. Flor. Quer saber? Fazer assim. Até caixizando como double. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Pronto. Gente do céu, pensa numa coisa que eu não tava achando nem morrendo. Sim, Guilherme, é que eu tava com o chat fechado. Deixa eu ver. Não tá com 4, então para 3. Pronto. Então a palavra escolhida vai ser igual a banco de palavras. Só explicando o embananamento todo que eu entrei. Seguinte, a gente precisava de um número inteiro randômico para poder escolher uma palavra dentro do banco de palavras. Beleza? Então a gente precisa utilizar essa random. Depois a gente criou um inteiro
pedindo o próximo inteiro dentro de um tamanho. Mas vamos deixar mais bonitinho, porque você pode aumentar seu banco de palavras. Então, a gente vai pedir para ele ter o tamanho de banco de palavras. .length. Então, por exemplo, agora a gente botou jogos. Se eu quisesse botar agora desgraça, ele ia poder escolher desgraça no meio disso. Aí a palavra escolhida é o banco de palavras no local do randômico e ele retorna a palavra. Aí agora, ao invés de ser teste, a palavra que vai ser qual era meu nome do meu método mesmo? Qual a palavra com Q maiúsculo? Método com Q maiúsculo, onde é que já se viu? Qual a palavra? Pronto. Agora ao invés de teste, pode ser qualquer uma daquelas. E novamente, aqui temos um jogo da forca já funcionando. Algum ponto dele ficou meio perdido? Não, é por isso que eu fiquei meio perdido entre o Math e o Random, porque eu usei no primeiro semestre e depois esqueci que ele existia. Porque eu nunca mais usei, mas tem uso pra ele. Vamos testar aí. Vamos começar com K que eu... Eita porra, pera aí. Vamos começar com K que eu sei que ninguém tem. Vamos começar com D que eu sei que tem. Eu já botei S, já botei R. Já botei C. Tinha que ser essa. Ele roda. Aí, o próximo desafio da gente é fazer aquela sopa de letrinha. Hã? Cara, ele é, mas eu mas tem algum lugar que transforma as coisas em bonequinho de traço. Tem na internet, você só busca o bonequinho de traço já pronto e vai substituindo. Substituir isso por letras. A gente precisa primeiro começar fazendo um com letras, né? Então, a gente precisa de um string que tenha o mesmo tamanho, só que tudo igual a letras. Então, vamos criar aqui aqui a gente faz o seguinte, a gente cria um string chamado sublinhado que começa vazio. A gente faz um for do tamanho de palavra e para cada rodada você pega o sublinhado e adiciona nele o sublinhado. E retorna ele. Então aqui, já no início do jogo, a gente vai colocar assim. Quer dizer, para cada rodada a gente vai precisar disso, né? Então
Precisa de um string também para botar aqui. E aí segundo semestre tem também, só que aí é para orientação a objeto. Não dá exatamente para saber quantos tem aqui. Acho que a gente podia adicionar umas linhas nele, né? Então se a gente fizesse isso e rodasse de novo, pronto. Então dentro das nossas palavras a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui tem 8, bora ver se é ele? Errei. Olha essa palavra de novo. Pronto. Aí agora a gente pode ter assim que substituir, exatamente. Como iríamos substituir isso? Nesse caso, seria melhor utilizar um vetor de strings para a gente poder substituir. Porque veja só, linhas. Se a gente retornasse um desse, fizesse assim, a gente poderia fazer o seguinte, para cada um, botava deixa eu ver se ele faz daqui logo direto. Ou se eu vou ter que fazer um método de imprimir. Não, ele não faz. Nem o cachorro gostou. É uma miséria. E aí aqui a gente chamava... Vamos ver se isso aqui funciona. Entre um semestre e outro vai ter uma folga porque a faculdade nunca parou por causa do Covid. Então a gente provavelmente vai ter o mês de julho todo sem nada. Pronto, agora a gente tem o vetor, que é do tamanho da palavra, beleza? Só que aí agora a gente vai precisar imprimir ele. Beleza.
De qualquer jeito dá pra ver tudo no vídeo que eu vou colocar hoje à tarde, que ela tá gravando. Que é isso. Bom, aqui a gente vai receber essa string de linhas e vai substituir pela palavra. Então a gente vai precisar receber também a, a palavra escolhida. Vamos fazer um for para passar ele. E dentro dele a gente vai ver se vetor i charete é igual palavra ponto charete i. Se for vetor i vai ser igual a espaço pronto. E aqui a gente retorna o vetor. Será que dá certo? Para isso a gente vai ter que botar isso aqui do lado de fora do while. E sempre ao fim a gente joga um. Se ele aí aqui embaixo, se ele acertou, a gente vai pegar o vetor de linhas e dizer que ele vai ser igual ao qual é o nome do nosso método, substituir, enviando o próprio linhas e a palavra. E aí, chegando aqui fora a gente bota linhas. Será que funciona? Eu acertei, mas ele não substituiu. O que pode estar dando errado. Linhas e palavra. Aí ele chegou aqui e pediu a palavra. Você não sabe quantas vezes você vai usar essa linha de código. Até porque esse é o linhas. Ele não precisa passar em lugar nenhum. É no substituir que a gente quer. Vamos tentar de novo.
Você tá vendo que ele não tá passando dentro daquele for. Vou botar ele fora do if. Pedir de novo. Então ele sempre passa dentro. Mas tá faltando isso aqui. Pera aí, aqui tem uma coisa errada. Porque veja só, ele tá mandando a palavra, ele tá mandando o vetor. Mas ele não tem por que substituir, porque esse vetor só tem linhas. Tá faltando a letra. Como é que ele vai saber qual é a letra? Pronto. Aí eu vou copiar e colar daqui. Eita. Gente do céu. Achei. Pronto, vamos lá. Tentar de novo. Eu erro. Porque eu não estou enviando a letra. Agora tá indo. Explicar aqui o que aconteceu. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Pronto, agora tá indo certinho. Veja só, gente. A gente criou um aqui, substituir, que ele recebe uma string, que eu vou chamar ele de linhas para ficar mais fácil de entender. Pronto.
O grande negócio é que quando a pessoa, como a gente está pedindo, é, Ricardo, como a gente está pedindo aqui na hora da letra o next line, ele está pedindo um string. Se a pessoa digitar um int, ele vai considerar esse int um string. Então ele vai fazer a busca, até porque a sua palavra poderia ser Esquadrão 4 e o fim ser uma letra. Assim, não é impossível. E se ao invés de uma letra ele digitar um string, a gente acabou resolvendo isso porque quando nós vamos ver se a pessoa acertou ou não, a gente pega a letra que a pessoa fez, que a gente fez como string, não como char. A gente pega o char at 0. Então se a pessoa escrever paulatinamente, ele vai considerar só o P. Agora, se você quiser, na hora que você pergunta aqui nessa linha, letra igual a next line, você pode botar um while, o tamanho da string for maior do que 1, a pessoa tem que digitar novamente. Entendeu? Tipo assim, a pessoa escreveu letra. Aí você bota while letra.length maior do que 1. Vamos tentar isso aqui. Pronto, já resolveu seu problema. Aí, pra você não ter que escrever duas vezes, quer dizer, porque aqui ele disse que escreveu errado, né? Então sim, melhor deixar duas vezes. Que eu ia botar um do while, mas desse tipo aqui, se a pessoa escrever certo, pula isso aqui. Se a pessoa escreveu errado, ele entra aqui e entra no loop infinito até a pessoa acertar uma letra. Só. Mas é isso. O valor int, o problema é que um string pode ter ints. Então se a pessoa digitar o 4, ele vai dizer que está errado, porque não é um int, é um string. Quem define isso é isso aqui, ó. Por causa disso, ele vai aceitar qualquer entrada do teclado, porque para ele é uma frase. Se a gente tivesse aqui um next int, aí realmente isso só poderia ser inteiro. Um next double só poderia ser double, mas como string ele pode ter qualquer coisa. Se a pessoa digitar um valor char ou string, como eu declarei como string, ele vai pensar que é a mesma coisa. A gente só transforma em char aqui no if na hora da gente saber se está certo. Que a gente vê aqui, ó, char at, só por causa disso. Mas tudo que a pessoa está fazendo aqui dentro é dentro de string. E isso de mudar tudo, a gente criou aqui esse método string substituir, que ele recebe aquele das linhas, que são as linhas todas do início do jogo. Ele recebe a palavra inteira, ele recebe a letra que foi escolhida. Ele faz um for para rodar a palavra inteira, que é do tamanho da palavra, e se a palavra no índice do for foi igual à letra no char 0, por que ele é char 0? Porque para poder ter o espaço, o linhas que a gente criou, veja, tem espaço em branco, linha, espaço em branco. Então aqui é o charet 0, charet 1, charet 2. Entendeu? Então aqui no substituto aí ele vai trocar aqui, ó, linha no índice i vai ser igual a espaço em branco, a palavra que acertou, espaço em branco. E aí vai trocando.
Como tá dando meio de 20, eu vou ter que ir, mas ficou alguma dúvida desse fork aqui? Pronto, beleza. Eu vou publicar tanto o vídeo quanto o código hoje à tarde. E assim, usem com cautela. Eu digo para vocês não usarem exatamente toda a estrutura desse, porque tal qual vocês, Fernando também tem acesso ao Git. Então, se ele vir que está igual, 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 ele vai zerar. Pronto, galera. Vou pausar a nossa gravação.